Você que não sabe mexer no Photoshop, eu te desafio a baixar, instalar e seguir essa videoaula. Bem-vindo a mais um tutorial do Método Fácil Photoshop. Tudo bom com vocês? Galera, hoje nós vamos aprender a fazer uma thumb para YouTube. Nós vamos usar o Photoshop. Talvez você seja como muitos que olham para o programa e pensam, é muito difícil mexer no programa. Mas eu quero te desafiar e te ajudar a pegar na sua mão para você aprender essa poderosa ferramenta de maneira bem simples. Talvez você dependa de outras pessoas para fazer essas thumbs, talvez você não tenha dinheiro para pagar um design ou faz algumas thumbs ruins. Então quero te ensinar a fazer uma thumb com uma qualidade um pouco melhor, utilizando essa ferramenta poderosa que é o Photoshop. E para você que já conhece o programa, durante a aula vão ter várias dicas usuais do que você pode aplicar no seu dia a dia. Umas teclas de atalho, alguns efeitos que talvez você não conheça, uma maneira mais fácil de fazer esses efeitos. Então fica no vídeo até o final, que no final também eu vou explicar até uma maneira legal de ganhar dinheiro fazendo isso aqui. Então qual é o conceito da thumb? E ela serve para atrair as pessoas para o seu canal. Então eu peguei alguns exemplos aqui de canais. Tem umas thumbs que eu acho bacana, né? Então, tem o do Você Sabia, do Felipe Neto. A gente tem que pegar canais que de fato deram certo e usar como referência. O Manual do Mundo aqui tem uma thumb bem bacana também. Você pode perceber que o peculiar dessas thumbs é que elas têm um padrão. Você olha aí, você já entende que aquela thumb é daquele canal, né? Então uma das coisas que você precisa fazer também no canal é criar esse padrão para thumb, para criar uma identidade para o seu canal. E aqui eu peguei o canal, não sei de quem é esse canal, desculpa se você estiver assistindo esse vídeo aí, mas é só didático. Mas é uma thumb meio ruim, são thumbs ruins, né? Thumbs que não demonstram nenhuma qualidade e também não tem design, enfim, não é uma thumb que chame a atenção, né? Por exemplo, essa thumb aqui, você vê que o fundo é meio vermelho, a letra é vermelha, então isso aqui não funciona, isso aqui com muita informação também não funciona, tá azul, a letra é azul também, então essas coisas não tem como eu ensinar exatamente sobre design nessa aula. Então é importante que você tenha criatividade além de saber mexer na ferramenta. Entendendo o conceito de thumb, vamos lá para o programa para a gente aprender a fazer a nossa thumb. Vamos lá, primeiro nós vamos ter que criar o tamanho da thumb. Só você procurar no YouTube que você vai ver que o tamanho de thumbnail é 1280 por 720. Pode digitar esse tamanho no Photoshop, 1280 por 720. Na Resolution, deixa 72 e só toma cuidado para isso aqui. Na opção de Color Mode tem que estar RGB Color, porque é um arquivo para a internet que nós vamos fazer. Então é importante que esteja RGB Color, ok. Nós temos o tamanho da thumb aqui. A primeira thumb que nós vamos fazer é uma thumb simples, talvez já começar a colocar no seu canal. Então eu vou em File Open e abro uma imagem que eu quero usar como fundo. Você vai ver que quando eu abri ela apareceu aqui do lado. Então nós temos a casa e de 1 aqui é a thumb. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir na casa, clico, pego essa ferramenta Move, clico na casa, seguro e arrasto até aqui em cima e arrasto ela até aqui embaixo. Observa que ele criou uma layer para mim. Se não estiver aparecendo esse painel de layer para você, você aperta F7 no teclado. Com essa imagem selecionada, eu aperto Ctrl T. O Ctrl T vai me dar essas abas aqui para eu conseguir mexer na imagem, que é a transformação livre. Então, eu consigo mexer aqui, ó, pelas pontinhas, certo? Vou mexer e vou centralizar, vou enquadrar a imagem da maneira que eu quero. O interessante é que eu não distorça muito a imagem, tá? Concluir a minha edição, apertei aqui nesse botão ou aperto Enter. Ele vai confirmar o Ctrl T, a transformação livre para mim. Aqui nessa ferramenta texto, vou clicar só uma vez na tela. E vai aparecer o cursor piscando. Aí é só eu digitar agora o que eu quero fazer. Então vou escrever aqui thumb para, aperto o Enter do teclado numérico para ele confirmar. Por que do teclado numérico? Porque se eu digitar aqui do teclado do meio, do Enter do teclado do meio, ele vai dar Enter normal para mim. E não é isso que eu quero. Ó, eu quero confirmar essa escrita. Então eu aperto o Enter do teclado numérico. Eu pego essa ferramenta. Essa ferramenta é o Move. Tanto eu clicando aqui, quanto apertando o V do teclado, eu consigo para ela. Ó. Então eu estou na ferramenta texto, aperto o V do teclado. Observe que ele foi para o Move. Aí eu consigo mover os objetos. Caso você queira mover o objeto de trás, você seleciona pela layer ou pelo próprio objeto. Quando não dá para selecionar o objeto, é que essa opção Auto Select está desativada. Então quando está desativado, observa, eu clico aqui atrás, ele não vai para o objeto de trás, ele só está mexendo no objeto da frente, que é o que está selecionado, porque o Auto Select está sem a seleção ali, não está ativado. Então, para eu selecionar a imagem de trás, mesmo com o Auto Select já desativado, é só apertar o Ctrl e clicar na imagem que eu quero mexer. Você viu que ele mexeu aqui, ó.
Ó, cliquei com Ctrl, aí eu consigo alterar no objeto que eu quero mexer, alterar entre camadas. Para eu clicar normal, para eu somente ao clicar ele mexer, eu venho no Auto Select. Aí conforme eu clico, qualquer objeto que estiver nas camadas, ele vai selecionar para mim. Criei aqui, ó, thumb para, aí eu vou aumentar aqui Ctrl T também, deu Ctrl T, e aí eu vou fazer já um efeito aqui para depois duplicar. Então primeiro eu faço o efeito e depois eu duplico, para que eu não precise ficar repetindo o efeito para outra fonte. Eu só vou colocar uma borda nisso aqui, então eu vou clicar com o botão direito aqui, selecionar a opção Blend Options, venho na opção Stroke, e aqui no Stroke, observa que tem várias opções de efeitos. Stroke quer dizer a linha, né, o contorno. Então tem o size aqui. Qual é o tamanho do stroke que eu quero usar? Quanto maior o stroke, ó, observa que ele vai aumentando e diminuindo ali para mim. E a cor do stroke, eu vou deixar uma cor branca mesmo. Dou um OK, dou um OK. Aí eu vou duplicar esse texto. Vou dar um Ctrl J para duplicar. Observa que sempre aqui na camada, que conforme eu vou criando os objetos, eles vão aparecendo na camada para mim. E observa que agora a camada ela tem os effects, né? Que tem o stroke aqui, ó. Então eu tiro a visualização ou eu coloco a visualização para os efeitos. E aí eu aperto o T para selecionar essa ferramenta. Lembrando que essa é a V, essa é o T, beleza? Cada ferramenta dessas aqui tem uma tecla de atalho. Então com o texto selecionado eu clico no meio aqui, para que eu consiga editar. Então eu vou escrever aqui YouTube. Ah, mas eu quero mudar o tamanho disso aqui sem ser pelo Ctrl T, ou quero mudar a cor, quero mudar o espaçamento. Como é que a gente faz isso aí? Antes de mudar a cor, para selecionar os dois, clico no primeiro, seguro o Shift, clico no segundo, eu selecionei os dois. E para tirar a seleção é só clicar fora dos dois objetos. Para mudar a cor desse texto, eu vou vir nessa ferramenta Character aqui, ó, Character. Ah, não está aparecendo para mim, vem o Window, a opção Character, Window, Character. Então aqui é o Word, normal. É como se fosse do Word, é só você mudar a cor. Aqui é o espaçamento, a altura entre os textos, enfim. Aqui não tem muita diferença do Word. Isso aqui eu não vou explicar muito porque você já está cansado de saber como funcionam essas ferramentas de texto. Vamos lá tentar outras ferramentas. Para eu alinhar certinho aqui um texto com o outro, eu posso vir aqui na régua, certo? E dimensionar na lateral. Para aparecer a régua aqui é só dar Ctrl R, que ele aparece a régua para mim. Então, quero em cima, clico, segura, arrasto aqui, ele aparece uma linha guia para mim. E do lado é só clicar, segurar e arrastar, ele aparece outra linha guia aqui. Quantas linhas guias eu quiser, é só arrastar e fazer dessa maneira. Então eu vou vir aqui, aí os dois, vou aumentar até a outra linha guia aqui, ó. Cliquei, segurei Ctrl T e vim pela lateral. Então cliquei, segurei Ctrl T, pela lateral, pronto, tá certinho agora. Vou tirar as réguas, é só arrastar de novo aqui pro lado, pronto. Já com essa ferramenta desse jeito, você já consegue fazer algumas thumbs um pouco melhor para o seu canal. Então aqui pode ter sua foto, gravação da sua tela, dá para ter o que você quiser aqui atrás com um texto na frente, o texto que você quiser. Agora nós vamos aprender a fazer esse destaque aqui, só que sem essa imagem aqui da frente, só uma bolinha vermelha aqui destacando, né? É o que muitos canais fazem para chamar a atenção, que essa bolinha vermelha ela chama a atenção. Então o que você vai fazer? Clique, segura, vai em Ellipse Tool. Na Ellipse Tool você faz o círculo perfeito, segura o Shift, clica, segura e arrasta. Aí ele vai fazer um círculo certinho para você. Apertei o V para eu poder mover, certo? Venho na opção da elipse aqui na camada, clico com o botão direito, Blend Options, e mesma coisa, Stroke. Aí eu vou colocar vermelho e vou aumentar um pouco. E dou um OK. Só que preciso mostrar a informação atrás. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o preenchimento disso aqui. É só vir em Fill e colocar 0. Agora um detalhe, para você selecionar, você não pode vir na bordinha, você tem que vir aqui no meio, como se tivesse um objeto aqui no meio. A gente não está vendo, mas existe um objeto. Se eu for pela borda, eu não consigo selecionar. Um detalhe importante no Photoshop é que ele não faz o Ctrl Z igual os outros programas. Por exemplo, vou duplicar aqui, segurando o Alt e arrastando, ó, eu consigo duplicar o objeto. Aí eu vou dar um Ctrl Z. Dei mais um Ctrl Z. Por que ele não desfez essa bolinha aqui? Porque o Ctrl Z normal do Photoshop, ele só desfaz uma ação. E aí quando você dá o Ctrl Z de novo, ele refaz aquela última ação que você fez.
Então, para eu dar o Ctrl Z normal, que a gente usa no dia a dia, Ctrl Z sequencial, eu seguro o Ctrl, o Alt e o Z. Aí ele vai dando o Ctrl Z sequencial. Então, aí eu coloco essa bolinha no destaque aonde eu quiser. Mais ou menos como a gente fez na outra thumb, vou diminuir isso aqui, dei um Ctrl T, eu segurei, cliquei em um, cliquei no outro, segurando o Shift, né, dei um Ctrl T, pronto. Então vamos lá para o próximo passo, que é colocar uma imagem destacada maior dentro desse círculo. Então nós temos um círculo, eu quero destacar melhor uma imagem aqui dentro desse círculo. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar o círculo aqui para o lado e vou aumentar o fio para 100, porque agora eu preciso ver o preenchimento dessa bolinha para que eu veja o conteúdo de dentro, beleza? Vou na imagem que eu quero destacar, no caso é essa casa, eu quero destacar essa janela, então eu vou duplicar essa casa, lembra que tem a camada aqui, então dou um Ctrl J, ele duplicou a camada aqui do lado para mim. Arrasto até aqui em cima, então essa camada eu vou colocar dentro dessa bolinha, seguro o Alt entre as duas e clico. O que ele fez? Ele pegou essa imagem e colocou dentro da bolinha para mim. Só que não muda nada porque a casa está no mesmo enquadramento e tudo mais. Só que ó, vou mexer com essa imagem aqui, ó, observa. Eu não estou mexendo com a imagem de trás, estou mexendo com essa imagem aqui, beleza? Aí eu quero destacar a janela, vou vir aqui na janela e aí eu quero aumentar um pouco isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou afastar um pouco, segurando o Alt e o Scroll para trás do teclado, Scroll para frente aproxima, Scroll para trás afasta. Dou um Ctrl T. Por que eu fiz isso que eu afastei? Para que eu consiga ver o contorno da transformação livre. Aí eu vou aumentar. Segurando o Alt e o Shift, ele aumenta perfeito na proporção, para que ele não distorça. Sem o Alt e o Shift, olha, ele distorce, eu consigo distorcer a imagem, beleza? Com o Alt e o Shift selecionado, ó, Alt e Shift, ele não distorce. E aí eu consigo aumentar certinho na proporção. Para selecionar os dois aqui, que agora eu tenho essa imagem e essa imagem de baixo. Clico com Ctrl, essa imagem de baixo é a bolinha. E essa imagem de cima é o que tem aqui dentro. Então eu seguro o Ctrl, seleciono as duas para eu conseguir mexer para onde eu quiser isso aqui. E aí eu posso aumentar as duas de uma vez. Com as duas selecionadas, dou um Ctrl T, o mesmo esquema do Alt e do Shift selecionado, consigo aumentar as duas de uma vez. E aí para colocar aquelas linhas, é só vir aqui novamente, Line Tool, e aí eu aumento aqui no Edit o tamanho. E aqui a cor da linha, eu vou colocar a cor vermelha também. Ah, eu quero colocar a mesma cor daqui de trás. Então é só vir aqui, arrasta a janelinha aqui. É só clicar em cima dessa cor. Beleza? Se eu clicar no rosa, ó, vai para o rosa, vermelho, preto, verde. Enfim, eu vou clicar em cima do vermelho certinho. Ok. Clico, seguro e arrasto do ponto A para o ponto B. E faço a mesma coisa de novo. Clico, seguro e arrasto do ponto A para o ponto B. E pego a ferramenta Move. E beleza. Caso eu queira mudar isso de lugar, ela virou um objeto separado para eu mexer aqui também. Ctrl T, do mesmo jeito. Só que o ideal nessas lines aqui é que elas já sejam criadas certinho no lugar que elas precisam estar, porque para ajustar elas é um pouco mais complicado, enfim. Então quando você criar, já cria certinho no lugar. Então nós temos já o destaque. E agora a gente vai fazer o recorte do personagem aqui na frente. Pode ser sua foto, pode ser foto de algum artista, enfim. O ideal é que quando você faça esse recorte, você tire a foto com o fundo branco, mesmo que seja para o seu canal, que seja com fundo neutro, ou branco, ou verde, ou azul, tanto faz, mas que seja com fundo neutro, não tenha muita cor ao redor dessa foto, porque fica mais fácil a seleção. Para colocar essa seleção aqui, eu vou dar um Open, abrir a foto que eu quero, que é essa foto aqui. Lembra sempre, quando eu abro, ela abre numa aba para eu clicar, segurar e arrastar em cima do meu objeto e deixar ela aqui. Essas duas fotos estão abertas, eu vou apagar. Essas duas fotos estão abertas, eu vou fechar. Com o fundo branco fica muito mais fácil para selecionar. Então eu vou apertar o W, que é essa ferramenta aqui, ó, Magic Wand Tool. E na tolerância, eu vou colocar a tolerância 20. Por que o 20? Porque ele vai pegar o branco e vai tolerar algumas cores a mais, né? Então se eu colocar o 0, só para você entender aqui, ó, tolerância 0, ele vai pegar somente cores brancas e próximo de branco. O que for pixel diferente, ele não tolera, ele não pega. Então, a olho nu, tá tudo branco. Mas o Photoshop entende que esses pixels são diferentes. Então, ele não tolera nenhuma variação. Conforme eu vou aumentando aqui, ele vai tolerando mais variações. Então, se eu coloco aqui 100,
Ele vai tolerar um pouco mais de variação. Talvez para essa foto seja bacana eu deixar até em 100. Beleza? Vou clicar em Refine Edge para eu ver como está a minha seleção. Nesse Refine Edge eu vou dar um Smooth de 5 e vou dar um OK. Aí ele selecionou um pouquinho mais para dentro, então o Smooth na seleção aqui e deleto. Para tirar essa seleção, porque agora eu tenho que mexer nos objetos sem essa seleção estar ativa, dou um Ctrl D. Olha que bacana. Agora eu coloco essa imagem por cima de tudo aqui. Ó. Posso colocar onde eu quiser essa imagem aqui, bem recortadinha, bacana. Você vê que não está com muita qualidade a imagem, mas dessa maneira com o fundo branco para recortar é melhor. Aí eu vou colocar ela no canto aqui e vou criar um efeito nela. Lembra que a gente colocou uma borda aqui mais dura? Agora eu vou colocar uma borda um pouco mais brilhosa, junto com a borda branca. Então eu vou clicar com o botão direito, Blend Options, Stroke. Aí eu vou aumentar um pouquinho mais também, não muito. Vou colocar na cor branca. E aí na opção Outer Glow, eu vou aumentar um pouco mais aqui. Ó, pode perceber que ele já aparece aqui para mim. E vou dar um spread um pouco maior também. Tá, aumentar um pouco mais. E aí vai no seu olho, do jeito que você gosta, bacana. E aqui eu vou colocar de outra cor. Vou seguir uma cor rosinha aqui para seguir o design aqui. Dá um OK. E aqui na opção Screen eu também posso colocar normal. Observa que ele muda aqui para mim, tá? Você pode colocar na opção normal e com a seta do teclado para baixo, vai observando os efeitos que pode ser gerado. Ó, né? E você vai no melhor efeito para você e seleciona. Eu acho que para mim o Screen ficou legal. Ó, Screen. E dei um OK. Beleza? Com Ctrl T, dá um Ctrl T, vou girar. Ó. Lembrando que Ctrl T dá para aumentar e conforme eu clico aqui em cima eu também giro nas laterais, né? Aumentei e girei. Enter para confirmar. Muito bom. Agora eu vou fazer novamente para colocar um fantasminha aqui nessa janela para você ver que dá para manipular fotos sem muitos problemas. Então eu vou vir em File, Open. Vou abrir aqui a foto que vou usar de fantasma e vou arrastar de novo para o meu palco aqui. Vou fechar a foto que eu havia aberto. Para que eu abri essa foto? Para a gente ver outra maneira de seleção que não é a Magic Wand Tool. Porque a Magic Wand Tool ela seleciona cores parecidas. E aí você tem uma foto sua que às vezes você vai fazer isso, ó. Vou colocar a tolerância menor aqui. E ele não vai conseguir selecionar certinho. Tá vendo que ele pega coisas que eu não quero aqui. Então tem uma outra maneira de selecionar. Nós vamos aprender agora. Você vai usar a ferramenta Polygonal Lasso Tool. Polygonal Lasso Tool. Aí você vai clicar e vai fazer certinho em volta do objeto. Eu vou fazer meio mais rápido aqui, mas você pode fazer com detalhes. Apertando mais, vai aproximar da imagem. Aí você consegue fazer com mais detalhes. Se você selecionou algo que você não gostou, ó, tá vendo que está no meio da tela. Como é que eu faço para voltar? É só apertar o Delete. Não precisa fazer mais nada. Apertou o Delete, ele volta as seleções que eu fiz da Lasso Tool. Ó, apertei Delete, ele vai voltando. Ó. Então vou aqui, errei, Delete. Ó. Errei, Delete. Beleza? Então vou fazer aqui. Beleza, chegou aqui no final da seleção, eu vou até onde eu comecei a seleção e aparece essa bolinha para mim. Ó. Aparece essa bolinha. Só clicar, ele vai fazer essa seleção. Aí eu dou um Ctrl X para recortar o que eu selecionei. Aperto Delete e dou um Ctrl V. E aí eu vou colocar o Fábio Assunção aqui dentro dessa bolinha. Então, onde está a bolinha aqui? É essa caixinha rosa. Eu posso dar até um nome aqui, ó. Vou clicar 2 vezes e coloco o nome destaque, para eu nunca perder. Então vou no Fábio Assunção, vou escrever Fábio, e aí eu vou arrastar ele para cima do destaque aqui, ó. Beleza? E aí lembra, para eu colocar dentro do destaque é só clicar com o Alt aqui entre um e outro. Sumiu. Porque o que acontece? Quando eu clico com o Alt, essa imagem ela vai para dentro da bolinha. Então somente onde tem a bolinha
é que vai aparecer a imagem aqui. Para não precisar ficar me preocupar em ficar acertando aonde está a seleção, para eu não mexer em outra coisa, eu tiro o Auto Select. Que aí eu tenho certeza que agora eu só vou conseguir mexer com a camada que eu estou selecionado. Beleza? Dou um Ctrl T, vou diminuir. Eu sempre diminuo usando o Alt e o Shift, para não distorcer a imagem. Alt Shift aqui, beleza? Vou colocar aqui. Eu vou tirar a saturação dessa imagem. Vou deixar ela preta e branca. Vou dar um Ctrl Shift U. Tirei a saturação. E aí aqui na opacidade, eu vou colocar a opacidade 40%. E aqui nas bordas, eu vou apagar usando a borracha. Então, eu venho aqui na Erase Tool e um detalhe muito importante. Para eu diminuir o brush da Erase Tool, eu clico com o botão direito e aparece o Size aqui. Ó. Vou diminuindo conforme o que eu quero fazer. E o Hardness é o quanto ele é suave nas pontas. Pode ver que existe a bolinha que é dura nas pontas e a bolinha que é mais suave na ponta. Quanto maior esse hardness, mais dura é a bolinha. E quanto menor esse hardness, mais suave é a bolinha. Eu costumo usar o hardness de 20 para a maioria das coisas. Beleza? Então, ó, eu dei uma suavizada aqui nas pontas, apaguei somente as pontas e um pouquinho aqui em cima. Bacana. Outra maneira de aumentar e diminuir o pincel é clicando, segurando o Alt, clica com o botão direito do mouse e arrasta para o lado direito e para o lado esquerdo. Ele vai aumentar ou diminuir o pincel. E também, com o mesmo esquema, segura o Alt, clica com o botão direito e para cima e para baixo ele aumenta e diminui a dureza, tá bom? Que é essas duas opções aqui, ó. Então eu posso aumentar e diminuir a dureza do brush aqui, ó. Tá vendo? Ele tá 74, ó. Mexi, foi para 6, tá bom? Então fica uma dica para vocês aí. Peguei a ferramenta Move. Eu vou criar um brilho para essas duas fontes também. Lembra, ó, não consigo clicar. Sempre isso, quando eu tenho que observar. Quando eu cliquei aqui, não foi para minha camada YouTube. Por quê? Porque o Auto Select está desativado. Então, ou eu venho com o Ctrl e clico, que aí ele vai para minha camada, ou eu desativo o Auto Select depois que eu fizer a alteração que eu estou fazendo. Beleza? No caso, eu gosto de trabalhar com o Auto Select ativado, só de vez em quando que eu desligo ele. Então eu vou criar um brilho, só que não já tem esse brilho e já tem a borda, é o mesmo efeito que eu quero fazer. Então eu vou copiar esse efeito. Vou vir aqui no Macaulay Culkin, clico com o botão direito, Copy Layer Style, clico no texto, clico aqui. Por que eu clico no texto? Para achar ele nas camadas. Posso tanto clicar no texto quanto clicar ele na camada aqui. Vou clicar com o botão direito e dar um Paste Layer Style. Ó, o que ele fez? Ele fez o mesmo efeito que estava aqui, ele fez para o meu texto aqui. Beleza? É isso, gente. E aí você pode baixar a fonte, mudar a fonte, dá para você fazer vários efeitos aqui. Bom, se você queria só fazer thumb, a aula acabou aqui, pode ir para outro vídeo. Obrigado por assistir até aqui, mas a partir de agora eu tenho um bônus para você, que quer se aprimorar um pouquinho mais. Então eu vou na primeira camada aqui, vou clicar aqui em criar mais uma layer e vou pintar isso aqui de uma outra cor. Então eu vou na opção Brush, certo? Brush ou B do teclado e coloco uma cor qualquer aqui. Então azulzinho. E pinto aqui. E aí venho na outra cor, por exemplo, amarelo aqui, um amarelo verde, e pinto. E aí eu posso dar um modo de blend aqui. Ó, vou no normal, com o teclado eu vou apertando para baixo para ver qual é o melhor efeito aqui. Qual é o melhor efeito para mim. Tá? Eu acredito... Ó, o overlay. E aí eu vou escolher overlay ou soft light aqui. Vou escolher aqui um overlay. E aí eu vou diminuir um pouco a opacidade para 50, para 30. Vejo qual que é o melhor. 50 ficou bacana aqui. E aí, como é que eu faço para ganhar dinheiro com isso aqui? Você conhece pessoas que têm canal no YouTube, seus amigos, enfim. O que você pode fazer? Um pacote mensal de 4 artes, por exemplo, se a pessoa, se ela posta um vídeo por semana, ela posta 4 vídeos no mês. Então você pode fazer um pacote, fala assim, eu faço suas thumbs e você me paga R$50, R$80, R$100. Como você está no começo, não acho válido que você cobre muito por esse trabalho. Até porque é um trabalho
que se você for fazer para outras pessoas, é até melhor que você não cobre muito, porque vai gerar portfólio para você, vai gerar conhecimento. Porque se você fizer só para você mesmo, você não vai saber se tá bom ou não, porque às vezes o seu senso crítico não é a mesma de um cliente. Então é importante você já começar a ter uns clientes aí. E também é uma maneira de você tirar uma rendinha extra aí. Se você tiver 10 amigos que tenha canal no YouTube, você já consegue tirar uns R$500 só fazendo essas artes. Isso é só um exemplo de como você pode ganhar dinheiro com isso daí. Tem várias outras maneiras e eu estou preparando um curso online em breve para que você aprenda muito mais ferramentas do Photoshop, você que não conhece nada de Photoshop, para você aprender a mexer com essa ferramenta e a trabalhar com isso também. Então eu espero que você tenha gostado da aula. Faz a sua thumbnail, me marca no Instagram, que é metodofácil.photoshop. Também nos comentários aqui. Se no seu canal você fez, coloca nos comentários aí que você fez e qual vídeo, que aí eu vou lá também dar uma olhada, vou dar dica. Então, espero que tenha te ajudado a evoluir. Obrigado por assistir até aqui. Tem outros vídeos no canal, assiste os outros vídeos de Photoshop. Segue a gente aí para fortalecer o projeto e até a próxima. Tchau!